Bem-vindo à Tribuna Livre, o lugar onde se discutem as questões políticas, sociais e culturais que nos definem e ao nosso presente e futuro. Eu sou o Henrique Freitas de Arriaga e o tema de hoje é a nova ordem mundial. Esta expressão que anda na boca do mundo, em particular desde a invasão russa da Ucrânia, encerra em si mesma o governo do mundo, conforme o conhecemos, e falo em sentido amplo e intergeracional. Permitem-me exemplificar. A minha geração, os que agora andam pelos 50 anos, nasceu e cresceu numa ordem mundial bipolar. Isto quer dizer, num mundo então governado por duas potências entre as quais o poder se dividia. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, e com um real muro entre ambos a sinalizar os limites da influência de um e outro. Nesta mesma ordem mundial, nasceram e cresceram dois dos convidados de hoje, os homónimos Nuno Mateus Valério, ex-embaixador e comentador, e Nuno Corte Real, ex-analista, professor do curso internacional de altos estudos em segurança externa, especialista e consultor em risco político. No entanto, não foi nesta ordem mundial bipolar que nasceu e cresceu a nossa convidada e professora de Relações Internacionais, Olga Kovalenko, que, sendo muito mais jovem do que nós e tendo nascido depois do colapso da União Soviética, cresceu, portanto, num mundo unipolar, isto é, sob o poder indisputado dos Estados Unidos, a superpotência cuja influência se estendia globalmente. Mas nem por ser recente a unipolaridade se manteve. Podemos dizer, para manter o fio do raciocínio geracional, que os adolescentes de hoje cresceram num mundo multipolar, que sucedeu à perda progressiva de poder e influência norte-americanas. O mundo em que o poder foi partilhado, ainda que desigualmente, por mais do que dois Estados. Como chegamos aqui e que nova ordem mundial assoma, é a discussão que faremos hoje com os nossos convidados. E começo por si, Nuno Valério. O que mudou neste século XXI para que o poder incontestado dos Estados Unidos do fim do século XX deixasse de ser prevalecente? Agradeço o seu convite. O colapso soviético, que foi devastador. Uma grande potência viu-se fragmentada, não digo fragmentada apenas do ponto de vista do território, se bem que isso por si já seria suficiente, mas fragmentada internamente. O ideal do homem soviético não foi substituído por nenhum outro. O povo, falo do povo russo que emergiu desse colapso. O povo viu-se confrontado com a perda do significado da sua história, com a perda dos valores que lhe foram transmitidos pelos pais e pelos avós, naturalmente, mas sobretudo pela máquina partidária. E viu-se confrontado com a pobreza, e com um mundo radicalmente diferente, em que nem os ideais democráticos vingaram, nem as promessas capitalistas se cumpriram, nem a Rússia passou a fazer qualquer parte das instituições ocidentais. E para os Estados satélites, a realidade era a mesma, Olga? Muito obrigada pelo seu convite, Henrique. Respondendo à sua pergunta, não. Houve dificuldades comuns, mas a percepção da realidade era diferente nos Estados satélites. Portanto, o colapso soviético foi também a libertação do jugo soviético. O Nuno Mateus Valério tocou num ponto essencial, o ressentimento russo. De um lado, um mundo que deixou de existir e que deixou de ser validado, excepto para os crentes que haviam sobrado, os funcionários da máquina partidária. Do outro, a revolução falhada, a democracia que nunca chegou, as assimetrias económicas profundas, a nova corrupção, as máfias. Quer dizer, não se pode substituir a bandeira de um dos poderes do mundo pelo símbolo do McDonald's, e foi isso que aconteceu. Mas se a unipolaridade fica explicada com o colapso soviético, a multipolaridade que se lhe seguiu não fica, no Corte Real. Não fica.
mas de facto ajuda a explicá-la e é pelo tal ressentimento. Mas antes, Henrique, permita-me cumprimentar o Nuno Mateus Valério e a Olga Kovalenko e agradecer-lhe o convite para esta discussão. Temos, de um lado, o descontentamento russo e a sua não integração ocidental. Por outro lado, a política externa norte-americana mudou com Obama, que herdou não só uma crise económica como 2 guerras, no Iraque e no Afeganistão. Depois de Obama se ter comprometido eleitoralmente com o recuo da presença militar nesses territórios e incumprir, no caso do Afeganistão, acabou por reduzir o número de tropas. Em 2011 eram 97 mil militares no terreno e em 2015 eram apenas 12 mil. Começou aqui a verificar-se a indisponibilidade norte-americana para continuar a ser a polícia do mundo e o grande facilitador da democracia, ou pelo menos da progressão democrática e dos valores liberais. Nesta altura, as relações comerciais norte-americanas e a China não estavam inquinadas. Estamos no tempo de Hu Jintao, muito longe das políticas do Xi Jinping. Nuno, deixe-me interromper. Quer explicar, em traços largos, essa diferença política fundamental que depois haveria de marcar as relações, mesmo as europeias, com a China? Em traços largos. O Jintao não era democrata, mas estimulou uma forma de governança menos centralizada, ou melhor, com mais representatividade e maior equilíbrio entre os representantes do partido, do governo e das diferentes províncias e os militares. E o período de governação de Hu Jintao corresponde a um extraordinário crescimento económico, ao aumento no nível de vida das populações e até um certo ponto de alguma liberdade de expressão. Claro que a sua herança política é bastante mais complexa do que isto, mas o que queria referir há pouco, a China, neste período a China não era uma preocupação em que se tornou depois. E isso também colaborou no desviar da atenção norte-americana da arquitetura comercial global para a sua própria situação interna. E com o crescente poder político e económico de vários países em vários pontos do globo, Claro, sim. fora já da tutela tanto norte-americana como soviética, Claro. do Brasil à Índia. Sim, e perdoem-me o clichê, os esquecidos da globalização, seja em que latitude for, desde as democracias mais ricas às menos ricas, também colaboraram para o fim da unipolaridade. Portanto, e resumindo, o fim da unipolaridade ou do domínio norte-americano deve-se à incapacidade de integração russa nas instituições ocidentais e ao ressentimento russo gerado por isso e pelo colapso soviético, somados à crescente influência chinesa no espaço Ásia-Pacífico e o impacto global desta ascensão, a que acrescem também os esquecidos da globalização e o descrédito institucional decorrente dessa experiência de abandono pelas próprias instituições que os deveriam ter salvaguardado. Chegamos assim à ordem multipolar em que cresceram os nossos filhos, hoje adolescentes, ao mundo como hoje o conhecemos, com os seus desafios geopolíticos. É isto? Sim, exatamente. E um desses grandes desafios é aqui mesmo na Europa, com a invasão russa da Ucrânia. E nesse conflito vemos claramente a ordem de segurança mundial em que os Estados Unidos e os países da NATO alinham os seus interesses e intervenção com evidente liderança norte-americana. Pelo menos enquanto os Estados Unidos resistirem como governo federal. Repare, 1 em cada 4 norte-americanos acredita que o Estado em que vive deveria retirar-se dos Estados Unidos e deixar de estar sujeito ao governo federal. Por enquanto, e apesar da secessão ser um futuro possível, a ordem de segurança mundial permanecerá nos mesmos termos, Nuno. Com os Estados Unidos e os seus aliados de dentro e fora da NATO, à cabeça, que outro país
tem capacidade de intervir em qualquer lugar do planeta, de deslocar milhares de tropas bem equipadas e treinadas para qualquer ponto do globo. Vemo-lo com a necessidade extrema de apoio norte-americano aos exércitos ucranianos, ao mesmo tempo que na Ásia as ambições chinesas tornam os aliados norte-americanos mais dependentes de proteção, mas isso não obriga a uma expansão militar e não entra em direta contradição com a recusa de permanecer como o polícia do mundo? A Ordem de Segurança Mundial é unipolar. Não está a contar com as forças secessionistas nos Estados Unidos da América. Os norte-americanos estão enquistados nas suas diferenças e as diferenças políticas estão a transformar-se em diferenças identitárias. Eu concordo com o Nuno Couto Real. A Europa reforçará o orçamento da defesa. Se chegarmos a ver o fim da República Norte-Americana, o fim dos Estados Unidos conforme os concebemos, o mundo será, efetivamente, outro. Mas neste mundo que temos agora e num futuro próximo, a grande potência militar continua a ser a norte-americana, apesar do desenvolvimento militar chinês. E a Europa continuará a ter de reforçar o seu orçamento militar, mais ainda diante de cenários como o que o Nuno Mateus Valério nos apresenta. Estamos a deixar de falar de uma nova ordem mundial para passarmos a falar de novas ordens mundiais, Olga? Exatamente, Henrique. As duas grandes economias são a norte-americana e a chinesa, que têm uma relação de interdependência complexa e que temos assistido à luta entre ambas, que não obsta a que mantenham relações comerciais sem precedente na história dos dois países. Mas há economias em franco crescimento, como a indiana. E a União Europeia não é despecienda, apesar de ter perdido relevância. Olga, tudo isso é muito bonito, mas a China é o maior mercado do planeta. E toda a gente quer uma fatia desse bolo. Nem tudo o que serve à segurança serve à economia. Se parte da Europa está na NATO, a mesma Europa quer ter relações comerciais significativas Não percebo onde é que quer chegar. Há um conflito entre os interesses de segurança e os interesses comerciais. E quem oferece a segurança pressiona os outros em seu próprio benefício. É natural que os Estados Unidos usem o seu poder militar como elemento de pressão sobre terceiros dependentes para ganhar a guerra económica. É o que temos visto com a guerra dos semicondutores ou com os minerais raros. E com o TikTok. Mas não é do interesse de ninguém a unipolaridade económica. A ordem económica mundial permanecerá multipolar e com tensões recorrentes da ordem de segurança mundial. E os países alinhar-se-ão conforme os seus diferentes interesses. Eu volto a insistir na possibilidade de uma cisão política nos Estados Unidos e no que isto implicaria para Putin e Netanyahu, num contexto europeu de clara viragem à direita. É muito importante que separemos as águas, Nuno. Se está a dizer que entre a base do Partido Republicano e a direita europeia há uma correlação positiva, não creio. Também não é verdadeira a asserção de que a extrema-direita esteja a tomar conta da Europa, apesar do voto massivo no partido de Le Pen nas últimas europeias. Foi uma especificidade francesa, foi um voto de protesto, foi contra Macron. A França está a viver circunstâncias excepcionais de decisão social sem solução à vista. Como, aliás, as legislativas antecipadas em França o demonstraram. A Europa tem demonstrado que não quer a direita radical. O que aconteceu na Polónia é um excelente exemplo. O centro-direita moderado apiou a direita populista que estava há uma década no poder. Na Hungria, o centro-direita está a crescer de uma forma tão significativa que a autocracia de Orbán está finalmente em risco. E é preciso não esquecer a esquerda europeia que foi vencedora em Espanha e na Escandinávia. Nos Países Baixos e na Eslováquia, o centro-esquerda cresceu. Aliás, mesmo na Itália de Meloni, a esquerda cresceu. Em Portugal, o Chega decresceu para metade nas europeias. E está a deixar a Alemanha de fora da equação europeia propositadamente? O AfD tem ligações provadas com a Rússia, com a Áustria
onde a direita populista ganhou as eleições, e com a alt-right norte-americana. Estamos a desviar-nos do nosso tema. Permita-me responder, Henrique. Com brevidade, Olga. O AfD, em português, a Alternativa para a Alemanha, teve 16% dos votos. Os escândalos dentro do partido sucedem-se, as ligações financeiras e doutrinárias de que falou são do conhecimento público. Um voto de protesto não é um voto para a governação. Quer dizer, não me entenda mal, eu tenho a certeza de que o AfD tem entre os seus eleitores quem seja genuinamente pró-Putin, pró-invasão da Ucrânia, neonazis, apoiantes de Netanyahu, apoiantes da alt-right norte-americana. Mas quem ganhou as eleições não foi esta extrema-direita. Foi o centro-direita cristão e moderado. E pró-Ucrânia. Olga, não podemos considerar que a viragem à extrema-direita de duas forças económicas como a França e a Itália não tem peso na Europa. Henrique, tanto a Meloni como a Le Pen moderaram o discurso. Nenhuma das duas defende a saída da União Europeia. Nenhuma das duas pretende a saída dos respectivos países da NATO. O que pensam e defendem em privado pode estar mais próximo dos discursos radicais de há uns anos. Mas o poder que ambas têm veio da aproximação ao centro, de um esforço de moderação. Mais uma vez, não me entenda mal. Aliás, eu estou convicta de que a Le Pen é pró-Putin, mas que essa não é a sua face pública. A Olga tem razão. Os pontos de contacto entre a alt-right, Meloni e Le Pen, só existem na base dos partidos. E nos Estados Unidos, os extremistas, que são uma facção do Partido Republicano, têm feito o oposto do que fizeram Meloni e Le Pen. O discurso não só não se modera, como se radicaliza. Nem Orban, que é um verdadeiro autocrata, defende em praça pública o que eles defendem. Lembra-se da recusa de Trump em conceder a vitória a Biden em 2020? Do assalto ao Capitólio? E da ameaça de banho de sangue caso viesse a perder as eleições? Não há qualquer moderação. Não se encaminham para o centro. Nem sequer fingem aderir aos valores democráticos. A cisão social e política é mais perigosa nos Estados Unidos do que na Europa. Mas a Europa pode ser arrastada pelo extremismo norte-americano. Não podemos continuar a debater a direita populista europeia e norte-americana. Voltemos à nova ordem mundial, onde tínhamos assentado a unipolaridade da ordem da segurança mundial com o primado norte-americano, a multipolaridade da ordem económica mundial e as tensões entre ambas. E falemos agora sobre a nova ordem que já entrou em cena, a ordem digital. Nuno, comece por si, novamente. Este poder que não é de qualquer Estado ou administração política, mas das grandes empresas tecnológicas, será exercido como? Será exercido exatamente como até aqui, para o bem e para o mal. Sem redes sociais, teria havido uma Cambridge Analytica? O Trump teria ganho as eleições em 2016? O Capitólio teria sido invadido a 6 de janeiro? Lembram-se do que é que aconteceu quando o Musk desligou o Starlink na Ucrânia? Sem comunicações teria havido resistência na Ucrânia? É assim que as tecnológicas exercem o seu poder. Se a informação pode ser manipulada, nós também podemos ser manipulados. Ao algoritmo teremos de somar ainda algo que nem dominamos nem dominaremos, é imprevisível. A inteligência artificial, que mesmo nesta fase inicial do seu desenvolvimento, nos mente, ainda que esteja programada para dizer a verdade. Eu sei, Henrique, que esse não é o nosso tema, mas é tangente. Basta ver o caso da China, onde o desenvolvimento tecnológico está ao serviço do governo e as novas prisões a céu aberto que a tecnologia de vigilância permite.
Determinado grupo não pode sair de determinada área ou comportar-se de determinada maneira. O caso dos uigures é o mais conhecido, mas pode ser pior. A tecnologia pode fazer parte do nosso corpo, com um chip com toda a nossa informação bancária ou de saúde. As implicações desta nossa potencial transparência são dramáticas para a nossa liberdade. Ou imaginemos que as tecnológicas norte-americanas passam ao serviço do governo. Assim, muito facilmente entraríamos numa guerra fria tecnológica. Ou as grandes companhias tecnológicas podem continuar como até aqui, e nos Estados não democráticos ver-se a investigação tecnológica e o que dela decorre ao serviço do Estado. Enquanto que nos Estados democráticos prosseguem como até agora, com modelos de negócio globais, como o Starlink, de que falou há pouco, ou o Facebook. Sim, Olga, mas as consequências são diferentes num e noutro casos. Se o digital se impõe, ficamos diante de uma ordem tecnopolar. Ou seja, o poder será repartido entre as grandes tecnológicas. Sim, Henrique, é um futuro provável se o primado for digital. Agora, resta saber se queremos ser governados por pessoas como o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. Os desafios que a ordem digital nos põe, por enquanto, são menores do que os líderes não democráticos nos põem diariamente. O mundo digital regula-se se houver vontade política e informação suficiente para a exigir. O mundo que temos está muito próximo de um conflito de outra grandeza. A Olga agora perdeu-me. Eu estou a falar da situação europeia num quadro global. Os Estados Unidos e a NATO apoiaram a Ucrânia. Mas, apesar do apoio nos discursos e do apoio militar, as sanções que poderiam ter sido duríssimas e ter um peso efetivo não foram aplicadas em toda a sua extensão para evitar uma recessão mundial. A Rússia é um país riquíssimo. Tem território, tem agricultura, tem petróleo, gás, diamantes e metais raros. O sul global, portanto, a África e a América Latina, grande parte da Ásia e da Oceania, não apoiaram a Ucrânia. A ambivalência chinesa por detrás do slogan da defesa da estabilidade desmascara-se no apoio a Putin. O apoio do Irão é garantido. E o grande difusor do caos, a Coreia do Norte, é outro aliado. O apoio à Ucrânia perdeu tração. E se eu falo nisto, não é por ser tão ucraniana quanto portuguesa. É porque acredito que a Ucrânia vai ser dividida. Parte do território será entregue à Rússia. E isso é recompensar o invasor. A democracia está a jogar-se ali. E vai perder-se ali. E com ela, o que mais se perderá na nova ordem, ou melhor, nas novas ordens mundiais? É que, afinal, os Estados Unidos desistiram do projeto de democracia liberal global. Os Estados Unidos agora exportam as grandes companhias tecnológicas que constituirão o poder futuro. É mais fácil e barato do que exportar a democracia liberal. As democracias não servem às tecnológicas, têm regras e regulamentos, têm escrutínio. As grandes tecnológicas é que exportam, ou melhor, alojam em si mesmas o anarcocapitalismo, mas isso seria outra conversa. Olga, percebemos todos e partilhamos a sua preocupação. Nuno, tem razão. Seria outra conversa e espero que a tenhamos em breve. Estou a dispor. Agora, uma ronda final para a mesma pergunta. Que futuro? Nuno, quer responder? Tenho insistido aqui ao longo da nossa conversa. O futuro norte-americano é determinante. A erosão democrática é inevitável. Olga, a mesma pergunta. Que futuro?
Eu acredito que a idade de ouro da democracia chegou ao fim. Não acredito numa nova ordem mundial, mas sim, e como discutimos aqui hoje, em novas ordens em tensão e a lutar pela primazia. Vivemos um momento muito delicado. A Guerra Fria que tivemos durante décadas transformou-se numa guerra quente, enquanto o mundo passa por uma profunda reconfiguração e uma revolução tecnológica sem precedentes na história. Se, como a Olga referiu, tivemos uma idade de ouro democrática no Ocidente, foi só porque estabelecemos uma regra de não invasão dos pequenos pelos grandes que nos permitiu investir na educação, na saúde, na indústria. O movimento agora será inverso. E ao declínio democrático soma-se à ascensão tecnológica. Que futuro? Perguntou Henrique. Depende das regras que estabelecemos. Gostaria que não fosse uma distopia técnico-imperial. Muito obrigado a todos. Obrigado. Seja qual for o futuro, voltaremos na próxima Tribuna Livre.